Mas vamos lá. Vamos começar pra gente falar da guerra que tá acontecendo hoje. Que foi invadida a primeira Crimeia, né? E isso já em 2014, que foi a invasão da Crimeia. E tem um outro detalhe que o Putin também falou. Falou, não. O Putin, eu acho que ele assinou um termo como se ele identificasse a independência de mais dois locais, não foi? Que foram ali Donetsk, eu sabia, né? Eu nem entendei. Donetsk e Luhansk, que ficam próximos também dali. Isso tudo estrategicamente para conseguir fazer a invasão na Ucrânia. É isso? Então, vamos lá. Quando ele fez essa declaração, essas duas regiões, elas são duas das principais regiões onde a gente tem células ali de população que se identifica como russa. Então, dito isso, essas regiões são umas das que há mais tempo tem tensões com o governo russo com relação a essa questão separatista, dessa questão do pertencimento ao Estado russo, e o Putin, né, diante dessa, se eles se consideram russos, então eu estou ali, né, para proteger a população russa, de fato. Uhum. Então, o que ele fez? Esse foi um movimento, assim, de declarar, né, a autonomia, a independência daquelas regiões, como são regiões que são majoritariamente de população russa, ou que se identifica como russa, para que eles então tivessem uma autonomia de dizer, eu quero pertencer à Rússia, eu quero pertencer à Ucrânia, e ter uma certa autonomia dentro daquela situação de tensão, porque já são regiões que são militarizadas há bastante tempo, inclusive militares da Ucrânia e militares da Rússia, né, para conter esses avanços, porque tem protestos separatistas, movimentos ali que ocorrem há bastante tempo, tem um conflito civil ali acontecendo já há bastante tempo, como tu falou do cara, né? Não é de hoje a situação de tensão. Então, essas regiões eram as que mais tinham tensões. Era Donetsk e Luhansk, que ele declarou a autonomia, e também a região de Donbass, que é uma das mais militarizadas e que não respeitou o cessar-fogo nem quando se declarou a pandemia global. A ONU lançou um pedido de cessar-fogo para todas as zonas conflitivas, e a região de Donbass foi uma das únicas que não aceitou. Eles continuaram combatendo. Tem imagem dos caras lá com os rifles, com as AK-47 e a máscara no rosto. Eles não aceitaram cessar-fogo em nenhum momento. Então, tem tropas da Ucrânia, tem as tropas separatistas, né, dessas populações que se consideram russas, tem tropas russas lá também. Então, ele declarou a independência dessas regiões, uma tentativa de que aquilo desse uma baixada nas tensões. Adiantou? Não. Mas ele já tinha, então, uma maior margem de manobra naquelas regiões para lançar operações militares, como ele decidiu chamar, que já era um presságio de invasão, mas, né, sobre um título ali um pouquinho mais pacífico de operações militares, para que ele pudesse, então, com o objetivo declarado ali dentro da agenda dele, de desmilitarizar aquela região, né, para que se distensionasse um pouco essa hostilidade que se tinha com aquelas populações. Só que isso foi avançando, claro, a Ucrânia não aceitou isso, porque estavam tendo tropas russas em seu território, que até então era seu território, mesmo com essa declaração do Putin, que não foi reconhecida por quase ninguém, eu acho, no sistema internacional. Então, ele acabou avançando esses ataques para outras regiões também. Isso foi, na verdade, uma escusa, uma desculpa para que ele pudesse, então, avançar com as tropas para outras regiões e, né, circundar, inclusive, Kiev, que é o que está acontecendo hoje. Então, foi uma estratégia ali para que ele pudesse ter um maior poder de barganha com regiões que ele sabe que tem uma maior identificação com o lado russo, e que ele pudesse também ter um maior tempo de ir colocando tropas aos poucos em operações militares, até que ele decidisse ou não se ele iria avançar com aquilo de uma forma mais hostil para dentro da Ucrânia, para dentro da parte mais central e mais, né, do oeste ucraniano. Mas essas intervenções, essa invasão da Crimeia, esses acordos assinados dizendo que ele entende a independência desses dois lugares, Donetsk e a outra, Luhansk, foi antes da Ucrânia conversar com os Estados Unidos para entrar na OTAN? Não, foi depois. Não, foi depois. Já responsivo, né, a essa tentativa de entrada na OTAN. Então, foi vou tentar, então, ter algumas regiões ao meu favor, né, para que, por exemplo, essas regiões sejam contrárias, por exemplo, à entrada da Ucrânia na OTAN. E já gerasse uma tensão ali para que a própria Ucrânia sentisse dificuldades nessa tratativa com a OTAN. Então, foi uma tentativa de um empecilho para evitar que essa negociação se acelerasse mais. O que não adiantou, a Ucrânia seguiu mantendo a sua posição, e acho que até a gente se admirou bastante da posição que a Ucrânia vem mantendo, né, frente à Rússia, mesmo com a Rússia, né, tendo declarado essas regiões independentes, não reconheceu,
tendo lançado as operações militares, invadido várias outras zonas que também são bastante importantes para o funcionamento, né, da Ucrânia em geral, a Ucrânia está ali resistindo. Então foi uma maneira de tentar, né, tentar dissuadir essa vontade da Ucrânia de se juntar à OTAN, mas que acabou não sendo efetiva, claro, e que levou, então, à invasão de fato, mas que já estava nos planos do Putin há muito tempo também. Então foi só uma tentativa de não escalar o conflito logo de cara. Não, eu vou tentar uma via ali, colocar um empecilhozinho, mas se não der, eu coloco tropa, sem problemas. De agora a gente pode dizer que isso vem desde 2008, porque foi o momento em que a OTAN declarou a possibilidade de que a Geórgia e a Ucrânia se tornassem países membros da OTAN. Por isso que houve a operação militar especial na Geórgia já em 2008. Isso, de alguma forma, foi um alerta para a OTAN. Às vezes os países também dão uma blefada, uma insistida. Olha, vamos ver até onde vai, vamos ver como é que os russos vão reagir. Os russos tendo reagido de forma mais assertiva do ponto de vista militar, foi um alerta para a OTAN. Só que o que aconteceu em 2014? Primeiro, a Ucrânia ela tem uma divisão geográfica. A parte oriental da Ucrânia ela é etnicamente e culturalmente russa. E a parte ocidental ela é etnicamente e culturalmente ucraniana e, portanto, mais próxima do Ocidente, mais próxima da União Europeia, mais próxima da OTAN. Em 2014, a Ucrânia tinha um presidente que era mais pró-Rússia, relativamente pró-Rússia. E havia a perspectiva de que a Ucrânia pudesse tentar entrar na União Europeia. E o presidente, tendo uma conversa com o Putin, resolveu não vamos entrar na União Europeia. Isso acabou desencadeando uma onda de protestos muito significativa. Esses protestos são chamados de Euromaidan, e foram protestos de ucranianos contra esse governo. Houve uma deposição, um golpe contra esse governo. E, sabendo que tinha perdido um aliado na região, o Putin aproveitou para tomar a Crimeia. A Crimeia era uma região que também tinha sido russa no passado, e que naquele processo que eu falei da União Soviética, quando a União Soviética era comandada por um ucraniano chamado Nikita Khrushchev, o Khrushchev fez uma troca. A Crimeia era russa e ele passou a Crimeia para a Ucrânia. Só que a Ucrânia era basicamente um território da União Soviética. Então, os efeitos práticos para a época não eram tão significativos. Seria como mudar Torres para Santa Catarina ao invés do Rio Grande do Sul. Só que se houver uma separação depois, aí é importante. Então, quando a Ucrânia se separou da União Soviética, quando a Ucrânia se tornou um país independente, a Crimeia se tornou parte do território da Ucrânia. Só que a Crimeia é um território com uma grande população, se considera russa. Então, e mais do que isso, ela tem um porto, um posto militar muito importante, chamado Sevastopol. Ela é uma região importante no Mar Negro. Por que o Mar Negro é importante? A Rússia não tem saída para os chamados mares quentes. O Mar Negro é um mar que conecta a Rússia com o Mar Mediterrâneo. Então, controlar uma região que tenha essa importância geográfica é importante da Rússia também. E tem mais um ponto que a gente não entrou aqui, que eu não vou me perdoar se eu não tocar, que é a questão do gás natural. Sim. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a Rússia é um grande exportador de gás natural e petróleo. Desde os final dos anos 60, ainda quando era a União Soviética, a Rússia começou a exportar esse petróleo, esse gás natural para o Ocidente, para a Europa Ocidental. Como é que tu exporta gás natural? Primeiro, o gás natural, o petróleo, como é que tu exporta? Tu coloca o petróleo em tanques e tu leva o petróleo em... Via marítima. Via marítima. Ele é fácil de ser transportado. O gás natural não é. O gás natural, em pequenas distâncias, ele é transportado por gasodutos, que é mais simples de fazer, gasodutos são caros. Em grandes distâncias, tu tem duas opções. Ou grandes gasodutos, que são muito caros e são uma invenção relativamente recente, ou tu tem que condensar esse gás, fazer ele virar GNL, aí tu exporta esse gás, depois tu gaseifica esse gás e vende no país para o qual chegou. Como é que acontecia? A União Soviética criou alguns gasodutos e qual que era a região mais perto que ligava a União Soviética à Europa Ocidental? A Ucrânia. Então, esses gasodutos foram criados pelo território da Ucrânia. Enquanto era a União Soviética, tudo bem. Quando a Ucrânia se tornou um país independente, a Ucrânia viu que isso era um instrumento de barganha em relação à Rússia. Tá, peraí.
O teu principal ativo, o teu principal produto, só pode chegar ao seu destinatário se passar pelo meu território. Então, cara, vai ter que pagar. A Ucrânia se tornou um corredor energético. Ela é um país que ela não produz a energia, ela não consome a energia que é vendida necessariamente, mas ela é um corredor. A Rússia, o que a Rússia fez nesse momento? Nada. Porque a Rússia não tinha muito o que fazer. A Rússia aceitou. Mas, simultaneamente, a Rússia começou a criar gasodutos que corriam paralelamente ao território ucraniano. Gasodutos no Mar Negro, que conectavam diretamente a Rússia à Turquia. Gasodutos no Mar Báltico, que conectavam a Rússia à Alemanha. E um gasoduto de Jamal, que conecta o território da Bielorrússia com a Polônia. Então ela foi buscando alternativas. O objetivo da Rússia é não mais precisar exportar pela Ucrânia. Obviamente, os ucranianos também não gostam disso e não ficam felizes com essa situação. Então, tem um primeiro ponto aí, que a Ucrânia é um país nevrálgico para exportação de gás russo. Mas tem um segundo ponto também. A Ucrânia confirmou a existência de grandes depósitos de gás natural no Mar Negro, na região da Crimeia. Lembra aquilo que eu falei, que o país que tem controle tem também direito de exploração do mar? Quem que tem direito à exploração desses recursos? A Ucrânia. A partir do momento que a Crimeia, que está nesse território também, se encontra como uma possibilidade, a Rússia passa a ter possibilidade também. E mais do que isso, explorar recursos naturais não é barato. Requer tecnologia de ponta e muitos investimentos. A Ucrânia não tinha isso. Como é que ela faz isso? Ela teria que fazer em associação com outras empresas, com outros países. Só que eu te pergunto, será que a Shell, será que a Exxon tem interesse de produzir num território que pode ser conquistado pela Rússia a qualquer momento? Não. Aí o que aconteceu? A Ucrânia chegou a permitir que essas empresas explorassem esses recursos, mas logo aconteceu o Euromaidan, logo houve a ocupação da Crimeia, e aí essas empresas exploraram fora. Então, se especula que um dos objetivos do Putin possa ser conquistar todos esses territórios no sul da Ucrânia, porque aí ele tornaria a Ucrânia um país sem acesso ao mar. Ele teria direito, se não reconhecido, mas na prática, a explorar todos esses recursos naturais que estão aí e a vender esses recursos no futuro. E via marítimo para ir para outros locais também. Outros locais, Turquia. Muito mais barato. Sim, ele vai expandir a influência que ele tem como fornecedor de gás para outras regiões também ali do Mar Negro. Porque há corredores ali, né? Entre a África e a Europa, que tu consegue ir para tanto a América quanto ir para a Ásia, Sim, né? é uma das regiões, assim, geopoliticamente que mais transita fluxos mercadológicos e também energéticos, né? Porque os barris de petróleo saem do Oriente Médio, ali passam pelo Mar Negro, né? Chegam no Mediterrâneo e expandem, vão pro Atlântico Norte, Atlântico Sul, enfim. E também a questão do gás é uma questão que importa muito para a realidade europeia ali, porque eles dependem muito do gás natural enquanto ativo energético para aquecimento das casas, que a gente estava falando, para, né, várias finalidades ali, e que depende, isso está tudo, né, em cima da capacidade produtiva russa. Sim. Então, se eles, como tu tinha falado, se eles resolvem fechar a torneirinha lá, e aí chega o último ponto, congela a Europa. Que é o seguinte, a Europa, 30% do gás natural que a Europa consome vem da Rússia. 50% do gás natural que a Alemanha consome, a Alemanha, a principal economia da Europa, vem da Rússia. E aí tem um agravante, que é o seguinte. A Alemanha, ela... Quando aconteceram os incidentes em Fukushima, vocês lembram dos reatores nucleares, aqueles acidentes? Houve uma preocupação muito grande dos alemães em relação a isso. Porque a Alemanha tinha ainda plantas nucleares. Tinha um risco de que isso acontecesse. Sempre tem, quando tem uma usina nuclear. E o fato de ter acontecido em Fukushima causou um impacto muito grande. O governo alemão, da então chanceler Angela Merkel, vamos fechar todas as plantas nucleares. E qual que é o problema? Para tu fechar uma fonte energética, tu tem que ter outra. Qual que era a outra fonte que ela adotou? A Rússia, o gás natural. Já existia um gasoduto ligando a Rússia à Alemanha, que é o Nord Stream, e aí se iniciou a construção de um segundo gasoduto, paralelo ao Nord Stream, que é o Nord Stream 2. Isso aumentaria a dependência energética da Alemanha em relação à Rússia. E aí, os Estados Unidos já começaram a bater o pé. Não, peraí. Isso vocês estão dando muito poder à Rússia. Isso não é bom. E aí... Desculpa. É que tem a relação também
do que falam daquilo que a gente já falou do Heartland. E Isso. da Alemanha está no centro da Europa, que dizem que quem controla a Heartland controla a Eurásia, quem controla o centro da Europa controla a Europa, e quem controla isso controla a Ilha Mundo, que chamam, né? Isso. Então, se houver uma aliança germano-russa nesse contexto, existe uma possibilidade que um grande polo de poder, imagina toda a região da Eurásia, ou uma parte significativa da Eurásia, talvez possa não estar tão aliada aos interesses dos Estados Unidos, ou tenha margem de Esse foi sempre manobra. o medo principal da OTAN. Sempre o Né? receio Que da OTAN. houvesse uma... Exatamente, que houvesse Mas uma o receio- aliança político-militar. Porque ele já entre a Alemanha. controlava parte da Heartland, só faltava ele conseguir terminar de... Mas o receio um pegar a pouco Alemanha. descabido, porque assim, o que acontece às vezes? Às vezes o país, ele tá predisposto a ter uma aliança com uma grande potência. Sim. Que é o caso da Alemanha. A Alemanha nunca cogitou sair da esfera de influência dos Estados Unidos. Só que é um país importante. Um país importante. Vendo que existe uma disputa, o país pode se aproveitar dessa disputa e tentar tirar uma casquinha, que é o caso da Alemanha. O Brasil, por exemplo, na era Vargas, o Brasil fez isso. No debate sobre o Brasil entrar na guerra do lado da Alemanha ou dos Estados Unidos, sempre se soube que o Brasil entraria do lado dos Estados Unidos. Mas o que o Vargas fez? Olha, não sei, talvez eu entre do lado O da Alemanha. pragmatismo, né? Tu deixa Por quê? aberto. Porque aí tu cobra para entrar do lado do país que, na real, tu já ia entrar. Sim. Desde o primeiro momento. A barganha. Então é uma barganha. Só que qual que é a questão? Os Estados Unidos não gostaram disso. Tanto por motivos de que isso fortaleceria a Rússia, mas também por motivos econômicos e energéticos seus. Os Estados Unidos voltaram a ser um grande produtor de petróleo a partir de 2008. Eles, não precisamos entrar em detalhe aqui, mas o chamado shale gas, shale oil, voltou a ser produzido, ou começou a ser produzido em grande intensidade nos Estados Unidos, e desde então os Estados Unidos se tornaram, de novo, o maior produtor de petróleo e gás do mundo, somando essas. Claro que a maior parte é consumida internamente, mas eles se tornaram o maior produtor. Um dos objetivos estratégicos dos Estados Unidos é se tornar também um grande exportador de gás natural para a Europa. Como? Da forma que eu falei antes. Condensa o gás natural, transforma ele em GNL, vende, transporta ele em navios, e esses navios desembarcam na Europa, aí o gás o GNL é regasificado e é vendido para a Europa. Qual que é o problema? Só é possível que os Estados Unidos se tornem um grande exportador de gás se a Rússia não for um grande exportador de gás. O mercado concorre. Então, aumentar a dependência europeia em relação à Rússia é um perigo para que os Estados Unidos consigam concretizar esse plano. E o valor de transporte quanto a Rússia passar por gás, o gasoduto, não é muito maior esse transporte com a comparação só fazer a passagem do gasoduto da Rússia para outro país da Europa? Não tem essa diferença O GNL também? é muito mais caro. O plano norte-americano é muito mais caro do que o plano russo. Pois é, como é que vai convencer a fazer essa mudança? Aí a ideia é que o consumo seja tanto que o país seja obrigado... Imagina o seguinte, imagina que a região Europa consome 100 milhões de barris de petróleo num determinado período. Tô dando um número hipotético. Se a Rússia produz 50, logo vão sobrar 50. Então a estratégia dos Estados Unidos é claro que eles não vão eliminar completamente a Rússia. Mas a ideia deles é, olha, uma parte fica com a Rússia, outra parte. E claro... Que não é um monopólio, no caso. Isso, exato. E a questão dos custos também vai mudando com o passar do tempo. Com os avanços tecnológicos, alguns processos que hoje são impraticáveis podem se tornar mais baratos. Se os Estados Unidos se tornarem, em economia a gente chama de ganhos de escala. O custo unitário para tu produzir um determinado item, quando tu vende 10 desse item, é 1. Quando tu vende 1 milhão, o custo unitário baixa. Tu vai tendo ganhos de escala. Então o objetivo dos Estados Unidos é isso. À medida que eles vão se tornando exportadores desse produto, vai ficando mais barato e eles vão se tornando mais competitivos também. Ok.